Convido você a vir comigo resolver essa questão, onde um policial está a 150 metros de distância de um ladrão. Ao se olharem, ambos disparam a correr, o policial a 14 metros por segundo e o ladrão a 8 metros por segundo. Quantos segundos levam para o policial alcançar o ladrão? Sugiro que você pause e tente fazer e depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão clássica, né, de velocidade. A gente precisa perceber o seguinte, que a velocidade, na verdade, olha só, vamos pensar assim, ó, ele deu que é 14 metros por segundo e o outro 8 metros por segundo. Então é uma razão entre a distância percorrida, percebe, metros, e o tempo, percebe, segundos. Então se eu sei que a velocidade é simplesmente a razão entre a distância e o tempo, olha só, essa relação aqui me dá essa velocidade, né? E dela eu posso extrair outras duas, sim ou não? Observe, ó. Eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso multiplicar isso aqui cruzado e aí eu descubro o quê? Que a distância é a velocidade vezes o tempo. Então eu tenho aí mais uma relação se eu quiser. Eu acho que não precisa, né, você querer gravar todas elas. Basta saber que a velocidade é a distância pelo tempo. Ou eu poderia ainda, ó, por muito preciosismo, também multiplicando cruzado, calcular quem? O tempo. O tempo seria quem? A distância dividido pela velocidade. Né? Então essas três relações fundamentaisinhas me resolvem aí, ó, uma infinidade de problemas aí desse tipo, né, de movimento. Agora vamos pensar da seguinte maneira. Eu vou ter que considerar duas situações. A primeira delas é se eu quiser calcular, quando eu tenho dois objetos, o tempo de encontro entre eles. Então vamos colocar aqui, ó, tempo de encontro, ok? Não é o nosso caso, mas é para você já saber, ó. Tempo de encontro é o seguinte, quando eu tenho um objeto, né, indo na mesma direção que outro objeto. Tudo bem? Um objeto A indo na direção do objeto B e o B indo na direção do A. Eles vão percorrer uma certa distância até se encontrarem. E aí eu vou chamar isso aqui de tempo de encontro, TE. Eu tenho a velocidade do A e tenho aqui a velocidade do B. Tudo bem? Se a distância entre eles é D, vou chamar essa distância inicial de D, eu posso pensar assim. Para o objeto A chegar nesse ponto de encontro, ele tem que percorrer X. E para o objeto B chegar nesse mesmo lugar, ele vai ter que percorrer Y, não é verdade? E a gente sabe o quê? Que a distância, olha aqui, ó, a distância é a velocidade vezes o tempo. Então eu vou pegar a distância do A, que é X, ok? Vou pegar a velocidade dele e vou multiplicar pelo tempo, que é o tempo de encontro. E o B? O B eu vou pegar a distância dele, que é Y, usando essa mesma relação, ó. A velocidade dele vezes o tempo de encontro, que é o mesmo para os dois. Quando eu somo essas duas expressões, olha o que eu tenho. X mais Y, eu posso pôr o tempo de encontro em evidência, ele vai multiplicar por VA mais VB, né? Estou somando as duas expressões. Só que esse X mais Y, você lembra que era a distância inicial? Então a distância inicial eu posso dividir por VA mais VB, olha aqui, ó. VA mais VB, isso vai me dar quem? O tempo de encontro. Olha que interessante. Então quando eles estão indo um ao encontro do outro, olha só, a relação que eu uso é simplesmente, para calcular esse tempo de encontro, dividir a distância pela soma das velocidades. Ó. Percebeu? Então, para tempo de encontro, essa é a relação que eu uso, a relação de soma. Bom, mas e se ele estiver indo, como na situação do problema? Olha só, aí eu vou chamar de tempo de alcance, né? Um tentando alcançar o outro, vou chamar de tempo de alcance, ok? Chamar de TE, tempo de alcance. Bom, a gente sabe o seguinte, não pode esquecer que a distância, né, é a velocidade vezes o tempo, não é verdade? Distância é a velocidade vezes o tempo. Olha aqui, ó, né? Nossa distância é a velocidade vezes o tempo. Então vamos lá, vamos representar aqui, ó. Eu estou aqui com um indo, né? Vamos colocar mais próximo para dar tempo de colocar lá, ó. Um está tentando alcançar o outro. Esse cara A, ele saiu no mesmo instante que esse cara B, isso é importante. Aí vai ter um momento, como a velocidade dele é maior, que esse A vai encontrá-lo lá na frente. Não é verdade? A distância inicial entre eles era D. Esse B aqui, ele percorreu uma certa distância, não sei quem é, vou chamar de X. Bom, e aí eu tenho a velocidade do A e tenho aqui a velocidade do B. Aí eu tenho que pensar assim, olha só, a distância é a velocidade vezes o tempo. Então vamos fazer isso para o A. Que distância que o A vai percorrer até chegar nesse tempo de encontro? Ou de alcance, né? Vamos chamar de TA, chamei de TE, é o de encontro, aqui é o TA. Ora, vamos pensar, tá fácil, né? Eu tenho a relação que é a velocidade vezes o tempo. Então vamos lá, a distância que ele vai percorrer é D mais X. A velocidade dele é A e o tempo de alcance é o mesmo para os dois. Né? Quando eles se encontrarem, o tempo passado é o mesmo. O outro, por sua vez, ele só precisou percorrer X, ó, percebeu? E aí ele tem a velocidade dele e aí eu tenho o tempo de alcance.
Ora, se eu subtraio essas duas expressões, o x vai cancelar, então eu vou ficar com D, eu posso pôr esse TA em evidência, e aí eu vou ficar com VA menos VB. Dividindo, eu tenho aí o quê? Que a distância dividido por VA menos VB me dá exatamente quem? O tempo de alcance. Ok? Bom, essa relação, não é que vai permitir a gente resolver a questão sem pestanejar. Tudo bem? Porque é exatamente a situação, problema nossa, né? Quem é nossa distância? 150 metros. Então vamos colocar aqui, ó, 150. E a diferença de velocidade? 14 e 8. Então 14 menos 8. Isso vai me dar quem? O tempo de alcance. Ora, 150 dividido por 6. 150 por 6, né? 150 por 6 dá 25. Ou seja, eles vão demorar 25 segundos para alcançar o ladrão. Resposta alternativa B de bola. Simples assim.